Olá, bom dia a todos! Nós chamamos esse momento de obras póstumas, os escritos de Kardec, e o nosso intuito é, de maneira muito rápida e resumida, trazer os ensinamentos desse livro para vocês. O capítulo de hoje é denominado As Aristocracias. O intuito de Kardec, neste capítulo, é mostrar que o Espiritismo será um dos auxiliares para aquela que ele chama de a maior das aristocracias, que seria a intelecto-moral. Mas antes disso, Kardec faz um percurso ao longo da história para mostrar o que significa de fato a aristocracia. Essa palavra vem do grego, em que aristos significa melhor e kratos significa poder. Portanto, a aristocracia, na sua acepção mais básica, seria o poder dos melhores. E Kardec começa contando que, em todos os tempos, houve a necessidade de ter alguém que fosse responsável pela sociedade. E ele diz que isso acontecia mesmo nos povos, em estado de maior selvageria. Então, o responsável era o chefe da casa, o ancião, o mais velho da tribo, por exemplo. E essa foi a primeira aristocracia, poder do melhor, que existiu aqui no planeta. Então, com o crescimento da sociedade, já não dava mais para ter um responsável por cada tribo, já que as cidades passaram a ser muito grandes e começaram a brigar com os seus vizinhos pelo domínio das terras. E aí vem a segunda aristocracia. Foi necessário que houvessem chefes militares e nessas guerras haveria um vencedor. Os vencedores impunham aos vencidos a escravidão. Essa foi então a segunda aristocracia. A aristocracia pelo poder. E os fortes transmitiam para os seus filhos esse poder e essa fortuna. E assim continuou-se a evolução dos humanos e vem o novo poder, que é o poder do ouro. Então, essa foi a terceira aristocracia. Então, a fortuna, ela era poderosa. E ter fortuna fazia daquela pessoa um aristocrata. E os seus filhos herdariam por herança, esse poder, essa fortuna. E a inteligência era necessária, porque com a inteligência é que se fazia e o acúmulo da fortuna na época, e depois a administração desses herdeiros também se dando pela inteligência. Kardec pontua que cada aristocracia teve a sua razão de ser naquele momento específico da evolução da humanidade. Mas o que ele diz é que o princípio de constituir uma força pela moralidade é que será a nova aristocracia. Porque somente a moralidade vai construir algo que é durável. Então a gente viu ao longo dessa reflexão de Kardec que a aristocracia vai mudando ao longo dos tempos. E segundo ele, quando ela tiver bases morais, quando ela tiver bases alimentadas pela justiça, pela caridade, essa aristocracia que ele chama de intelecto moral, ela não terá nenhuma para substituí-la, porque ela será o máximo de força, de melhor, portanto, de aristocracia que se possa existir. Ele diz ainda que, claro, que existem muitas pessoas que não são boas ainda no planeta Terra, que não são boas ainda, muitos são os maus. Entretanto, ele diz que o mal é muito evidente,
É por isso que nós sempre achamos que existem mais pessoas ruins do que pessoas boas. Mas ele dá o exemplo de que entre pessoas ruins, há aquelas que são ruins mesmo, porque nasceram ruins e continuarão ruins. Há aquelas que são ruins porque elas são influenciáveis e, portanto, se elas tivessem crescido em um ambiente benévolo, elas seriam boas. E existem as pessoas muito boas. É aí que Kardec chega à conclusão de que no mundo existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. E ele encerra o capítulo dizendo que é aí que entra o Espiritismo. Porque em vez de uma fé cega que sufoca a liberdade de pensar, o Espiritismo ensina. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé precisa de uma base, segundo Kardec. E esta é o conhecimento perfeito do que nós devemos crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E aí, Kardec termina reafirmando que o Espiritismo é um dos mais poderosos precursores da aristocracia do futuro, que é a denominada intelecto moral. Que então esses ensinamentos de Kardec possam reforçar aquele mote de toda semana, aquela frase com a qual eu sempre termino esses vídeos, que nós possamos nessa semana sermos melhores do que na semana anterior, para que nós busquemos todos os ensinamentos do Espiritismo, para que nós possamos fazer parte dessa aristocracia intelecto moral. Boa semana a todos.